Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, João? Joia. Então tá bom. O que nós vamos conversar hoje? Hoje, na verdade, eu tenho uma pergunta pra você. Tá. E aí, não sei, pode ser a dúvida de mais gente lá fora, né? Eu queria entender qual que é a principal diferença quando um psicólogo atende uma pessoa adulta e quando ele atende alguém mais jovem, pode ser um adolescente ou uma criança, né? Qual que é a principal diferença no tratamento dessas pessoas? A criança, eu não atendo criança, né? Mas a criança, o atendimento acontece muito no brincar. Então, se você observar, sei lá, páginas, Instagrams de psicólogo que atende criança, tem um cenário para criança, né? Então tem a cadeira baixinha, às vezes tem aqueles tapetes coloridos, coisas que estimulam crianças, né? Tem armário, que é onde estão os brinquedos. Nós, psicólogos, quando a gente está estudando, tem uma ferramenta que chama caixa lúdica. Nessa caixa tem alguns brinquedos, muito entre aspas, porque são brinquedos para criança, mas não são brinquedos, né? Que a gente escolhe trabalhar com aquela criança. Então, por exemplo, porque eu só atendi criança na faculdade, então eu só vou saber falar disso porque lá eu já sabia que eu não atenderia criança na vida, né? Aqui fora. Então, por exemplo, você primeiro tem o contato com a família, depois com a criança. Isso também é um pouco opcional. O psicólogo, ele tem um jeito de pensar. Eu tô colocando aqui uma ordem meio clássica, né? Você tem o contato com a família, depois com a criança. E aí, depois que você tá a par mais ou menos do caso, né? Porque, João, a gente faz tanto isso que às vezes eu tô dando supervisão e a pessoa fala pra mim: olha, a menina falou isso, a adolescente falou isso. Às vezes ela falou uma coisa muito aleatória e eu digo assim: pode ser que haja um abuso aí. Porque nós somos muito treinados na escuta, na observação, né? O cara que atende a criança também, ele ouve a queixa dos pais: a escola que mandou, porque eu acho isso, né? Ele tem o contato com a criança, que muitas vezes não condiz com a queixa, mas às vezes sim, né? E depois que ele faz o primeiro atendimento, ele escolhe a caixa lúdica, né? Então, para o psicólogo já trabalhando, na faculdade a gente escolhia. Ele já tem as ferramentas ali naqueles armarinhos dele. E aí, é no brincar que a terapia vai acontecer. Tem fala também? Tem fala também, mas a criança não tem esse desenvolvimento emocional e nem linguístico nosso, né? Tem um monte de emoção que ela não conhece, ela não sabe se ela tá com medo, se ela tá com raiva, muitas vezes ela não sabe, né? Então é comum você ver psicóloga trabalhando no chão, ensinando sobre as emoções. Eu acho muito legal, eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas eu não sei se já falei exatamente o que, mas eu sei que eu já falei várias vezes no canal que eu não atendo criança por uma questão pessoal, porque a gente precisa ter um distanciamento do paciente, né? Que não tem nada a ver com a psicanálise, com o olhar da psicanálise. Todas as abordagens precisam ter. Eu tô dizendo isso que a psicanálise ela tem mais umas coisinhas que ela arruma lá e bota lá junto, que eu nem concordo. Mas mas precisa haver algum tipo de distanciamento, né, para garantir que a gente seja neutro no atendimento, para que a gente olhe para aquele sujeito como um sujeito que precisa da nossa ajuda e não alguém que vai tirar o meu sono lá na minha casa à noite, né? E eu não sabia se eu conseguia fazer isso com criança, Kelly. E porque eu tenho as minhas questões com criança, não é por não gostar, acho até que é ao contrário, que é por gostar demais. Então eu não atendo, mas é mais ou menos assim com a criança. E aí você vai desenvolvendo as sessões muitas vezes no brincar. Tem dia que ela não quer brincar, que ela quer falar mais, né? Tem dia que ela faz um desenho e aí tem psicólogo que sabe analisar desenho. Se for comportamental, tem testes que fazem, eles propõem desenhos que é proposital para uma análise, e aí ele pede para que a criança faça aquilo, né? Se ela for um pouco maior também, porque o pequeno faz o que ele quer, né? É difícil um pouco de você falar, desenha uma árvore, às vezes ele nem sabe ainda. Então, é tudo isso. O adolescente, eu já atendo
né? E eu percebo, tanto de acordo com orientações de supervisão que eu faço com a minha supervisora, quanto com a base teórica que nos seguram, né, no tratamento, que às vezes o adolescente não dá muito para você ficar na conversa de troca que a gente tem com adultos, às vezes. Por exemplo, ele diz uma coisa, eu devolvo para ele. Às vezes dá, mas não todo o tempo. Muitas vezes o adolescente precisa de orientação. Essas que a mãe daria mesmo. Só que muitas mães são muito limitadas, né? Por exemplo, um dia desse eu estava atendendo uma menina, ela nem é adolescente. Só como ela tem transtorno obsessivo compulsivo, ela foi muito privada das coisas de uma menina da idade dela, assim, de sair. E agora com o coronavírus ela tá com o toque muito mais grave, né? É difícil para eles. Então, ela queria conversar comigo sobre um rapazinho que talvez ela queria encontrar, né? E veja, ela tem a maioridade já, mas ela nunca namorou, ela nunca beijou, ela nunca transou. E a família fica mais preocupada em colocar medo, né? Só que assim, mesmo ela tendo transtorno obsessivo compulsivo, ela é uma pessoa com necessidades, que se apaixona, não vai dar para segurar ela dentro de casa com essa desculpa. Um dia ela vai, né? Ela vai, e é bom que ela vá, e ela vai viver. E aí eu não ensinei. Eu não disse para ela que transar tem que usar camisinha. Então, o psicólogo, nessa hora, ele cobre essas faltas, né? Ele não é mãe, né? Psicólogo não é mãe nem pai de paciente, não é esse o papel do psicólogo. Mas existe uma falta que não dá muito para o tratamento. Por exemplo, eu uma vez atendi um menino jovem, novo, hoje ele já é um homem, tá maior, tá mais velho, ele ainda é meu paciente. E ele não conseguia vir até mim sozinho. E ele queria mexer com umas documentações aí, mas não consegue nem vir aqui sozinho. Como que vai mexer com documentação? Então, veja, eu tinha um trabalho antes dele ter essa autonomia, de fazer o que ele desejava, porque ele podia fazer, né? Eu primeiro tinha que trazer autonomia para a vida dele, entender por que ele não conseguia vir até mim sozinho, né? E tal. Então, primeiro eu fiz esse trabalho todo de base, que a mãe lá não deu, né? Então, é isso, assim, o adolescente, você é um desafio grande, porque você tem que dar a orientação e, às vezes, chamar algumas atenções, como teria que ter feito a família, só que, ao mesmo tempo, dar noção que você não é família, né? Esse é o seu papel, o seu trabalho, e gerar vínculo forte, porque se ele começar a achar que eu sou só uma chata igual a mãe dele, muitas vezes que cobra, porque o adolescente tem essas fases, né? Não é que eles não amam os pais, é que eles estão numa fase aí de desenvolvimento, não levem por esse lado. Se eles começarem a achar que eu sou só mais uma chata, vocês acham aí que eles vão contar alguma coisa pra mim? Eles vão contar pra mim que eles se cortaram ontem lá na escola, no banheiro, né? Então eu tenho que ter um vínculo, a orientação que parece com os pais, o vínculo que parece o amigo, é difícil, né? Mas é muito legal ver eles, queria te contar tal coisa, e aí eu tenho piercing, tatuagem, eles acham que eu sou bem novinha, que nem eles também, né? Graças a Deus meu pai me ajudou, né, João? Tem uma cara que não é muito de mais velha, eu tô brincando. Isso. Meu pai me ajudou aí com a parte da melanina dele, minha mãe não conseguiu. Minha mãe tá mais no seu lado aí, João, dos branquinhos. Então, eles falam pra mim, não, você não tem essa idade não, Kelly, a gente é igual, sabe? Vamos conversar. É difícil, mas quando a gente consegue isso, é muito legal, porque às vezes a mãe tá lá lutando pra ele fazer uma coisa, e ele não tá fazendo só porque ele tá com raiva, porque ele tá se sentindo... E aí a mãe vem e fala, olha, Kelly, aconteceu isso, né? Se eu conversar, muda. Por quê? Porque eu sou essa mistura aí do amigo com a orientação da mãe, né? É difícil chegar nesse ponto, o adolescente, mas não pode ser como o adulto. Acontece de ter adultos
adultos mesmo, que o corpo é grande, mas os comportamentos estão lá nessas 2 primeiras fases, acontece muito, né? E às vezes a gente resolve isso com a escuta e com a fala e com a troca e com a construção que a psicoterapia faz. Mas às vezes eu tenho que orientar um adulto, né? Público gay, muito comum orientar, ficar reforçando para o público gay a importância da proteção nas relações íntimas, né? E assim, Kelly, mas é um adulto. Tá, mas é bom eu reforçar. Se eu percebo que tá muito solto, que tá, mas aí não deu tempo, Kelly, aí eu tava tão animado que não sei o quê. Fala isso 1, 2 sessões, o que eu percebo? Tá correndo risco, né? Não tá se protegendo. E aí eu reforço isso, trabalho a confiança, a autoestima. Quando eu tenho autoestima, autoconfiança, um pouco mais de segurança, eu quero cuidar um pouco mais de mim, né? Eu quero preservar um pouquinho mais. Só qual que é o ponto que não é o neurótico, que, nossa, não encosta em mim que eu vou ficar doente. Então, é bastante complexo, João. E isso pode acontecer com o adulto também. E tem o idoso, que você não me perguntou, né? Mas eu já atendi idoso a domicílio, quando eu comecei a atender. E já atendi idoso aqui no consultório também. O idoso, eu vejo que não é todo psicólogo, assim como a criança, que eu não... É um pouco mais complicado, porque o idoso, dependendo da idade dele, você tem que ter muita paciência, tem que ter mais paciência. Você vai ouvir a mesma história várias vezes, né? Eles são repetitivos, não exatamente que eles estão doentes, mas eles já têm muita coisa do passado, eles querem falar desse passado. Então, é comum a cada 2 sessões ele repetir uma história, né? O idoso, você precisa dessa paciência. E assim como as pessoas ali de meia idade, o idoso, eles querem cuidar de nós, psicólogos. Então eles ficam, filha, mas você já comeu? Você quer comer na minha sessão? E não tem problema, tá? Você quer que eu traga para você uma coisa? Então tem um negocinho de cuidado. Você descansou no final de semana? Você dormiu? Então eles têm um negócio de troca, né? Assim, Kelly, não cuide de mim não, eu cuido de você agora. Às vezes eles querem saber mais, isso todo paciente quer, né? Eles são interessados na nossa vida pessoal. Mas o idoso, ele é menos discreto para querer saber da sua vida. Toda sessão ele quer saber uma coisa da sua vida. Mas você casou? Você tem filho? Quantos filhos você tem? Então, tem muita diferença de um atendimento para o outro, né? Isso aí eu tô falando aqui da minha experiência com a criança, eu falei da experiência da faculdade e do que eu vejo das colegas que eu indico, as crianças que me procuram, e o restante são experiências da minha clínica mesmo, né? Da forma que eu atuo com a minha abordagem. Falei, ó, você tem que falar, o Kelly, chega já. Não, imagina. Quando você falou da criança e do adolescente, eu lembrei de um negócio que eu assisti. Tem uma série que inclusive foi você que me indicou. Que é nem lembro. Sessão de Terapia. Esse é o Tom Mello, gente. Eu sou muito fã dele. E assisti um episódio uma vez e tinha uma partezinha nesse episódio que ele atendia 2 irmãos. E um era mais velho, o outro era um pouco mais novo. Eu tô tentando lembrar, mas eu não consigo. Então, se eu indiquei, eu vi, né? Mas eu não lembro mais. Eu vi só esse episódio. Tá. E aí, ele ia conversando com os 2 irmãos enquanto eles jogavam xadrez. Tá, muito bom. Porque eles não percebem que eles estão entregando a vida. E ele perguntava umas coisas que pra gente que tá assistindo são umas perguntas bem pertinentes. Mas às vezes pra criança que tá brincando, ela não percebe. Não, né? Então, tipo assim, lá dentro da sua casa, quem que seria o rei? Quem que seria a rainha? E aí, nisso, ele ia pegando as informações. Né? Lembra que eu falei da caixa lúdica? Tem uns bonecos na caixa lúdica que eles são pessoas. Uns bonecos, assim, eles têm as partes íntimas, não é igual boneca que a gente vê por aí. São bonecos mesmo, tem o seio, tem a vagina, tem o pênis, tem tudo. Tem os pelos, né? E quando a criança está brincando com aquele boneco, é fácil você identificar a situação de abuso, é fácil você identificar se os pais têm muita intimidade, vida íntima na frente da criança, porque eles reproduzem na brincadeira, eles falam, né? E às vezes não falam, olha aqui tia, isso aqui acontece, não. Eles começam a brincar
E aí o psicólogo começa a perguntar, isso aqui, né, você viu? E aí eles falam, né, lá em casa, não sei o quê. E assim, é muito rápido a criança, né? Diferente lá do xadrez, como, pelo que eu entendi, eles são um pouco maiores, né? E então eles já têm um raciocínio mais lógico, às vezes lembra da pergunta. Então a criança, ela tá aqui brincando, mostrando o boneco, você pergunte, porque passa um pouco, ela solta e vai fazer outra coisa e já acabou, né? Então tem isso também. Não, é o tempo meio que do sujeito. Entendi. Mas achei muito legal. Eu não sabia de nada disso. É muito incrível, João. Claro, eu sou suspeita. Eu acho que o canal deixa claro o quanto que eu gosto da minha profissão, e vocês que convivem comigo, todo mundo que convive comigo sabe, né? O quanto que eu gosto da minha profissão. Mas eu sempre digo assim, psicologia não é para todo mundo. Depois que eu me formei com alguns colegas, eu entendi que a clínica não é para todo mundo. Tem gente que quer muito a clínica, mas a pessoa quando vai fazer não acontece. Sabe? Não tem que pensar em outra coisa. E assim, também dá para fazer 1000 coisas com psicologia, não precisa ser clínico. Mas eu acho que eu tive o privilégio de conseguir fazer a clínica como eu queria. E é muito legal, porque é muito incrível, é muito rico, né? Cada paciente, a quantidade de profissões que passam por esse sofá, né? E eu acabo sabendo um pouco dessas profissões, coisas que eu nunca pensei. Tem muita tragédia? Tem. Tem muito absurdo para quem está esperando o padrão social, vai achar que as coisas que acontecem aqui, que eu escuto, são absurdas, né? Tem, mas tem muita riqueza de informação, tem muita diversidade, comportamentos diferentes, é muito legal. E o Rogers, ele falava sempre, né? Não é uma transformação só para o cliente, só para quem te procura. Não tem como você não se transformar com todas essas histórias. E é verdade, é muito legal. Muito legal mesmo, né? E às vezes as pessoas podem falar, então por que você não atende também a criança, né? Se esforça e tal. Não é uma questão de não me esforçar, eu acho que eu não preciso também, né? Não tem necessidade de atender todo mundo. E tem gente, por exemplo, que só atende criança, né? Não varia muito as coisas. Eu gosto dessa pluralidade de coisas, porém, ético, seguro, como deve ser, né? E com a criança talvez isso ia ficar ali meio no perigo, e eu prefiro não. Para quê que eu vou fazer um serviço que pode não ficar bem feito? Se tem um monte de colega que arrasa, né? Aproveitar e mandar um beijo para Jaque, que é a minha indicação para criança. Tem vídeo dela aqui no canal já, e ela faz um trabalho, por exemplo, maravilhoso com crianças, né? Então é um privilégio ser psicóloga. É muito legal, João. Que bom. É isso? É isso. Então tá bom. Então vamos lá, semana que vem tem mais, né? Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.